Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Nós já estamos com o conteúdo pronto e aqui ao meu lado o meu entrevistado. E como eu sempre presto satisfações ao meu público, telespectador internauta, ele deve estar se questionando: Douglas, por que logo o convidado? Quem é o professor? O professor Luiz Paulo Neves Nunes já participou várias vezes aqui do Hora Geral e eu fiz questão de convidá-lo para discutir um tema importante que todas as emissoras de TV, a mídia, falam a respeito do Afeganistão, mas sempre paira uma dúvida, o porquê que isso está acontecendo. Por isso que eu fiz questão de trazê-lo. Professor Luiz Paulo, mais uma vez, obrigado pela atenção ao Hora Geral. Eu que agradeço, Douglas. É um prazer estar aqui. E assim, conhecimento bom é aquele que a gente compartilha. E as repercussões de um conflito maior ou da tomada do poder agora, a retomada do Talibã, pode repercutir no mercado internacional, inclusive de combustíveis. Então tem coisas que a gente está muito longe da gente, não. Está aqui, ó, no bolso. Verdade. Amigos, não se esqueça que eu estou com você. Teremos no segundo bloco, hoje é quarta-feira, o nosso Seguro Geral com o nosso corretor Paulo Sérgio. Teremos o Celso Verniz e o Homem do Tempo. Teremos também Márcio Harrison, nosso comentarista de segurança. Mas, hoje é quarta, também nós temos o Conexão Geral, que é o nosso amigo Henrique Durance, ele que está lá nos Estados Unidos e traz as informações da América do Norte, que eu tenho certeza que tem a ver com o tema que o professor vai discorrer, que é o Afeganistão. Vamos ver? Olá, Henrique Durance. Olá, Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral. Em todos os noticiários americanos, o assunto desses últimos dias é o Afeganistão. A tomada do Talibã no Afeganistão já chega mudando os hábitos dos cidadãos do dia para a noite naquele país. Mas se você ainda não entendeu o que está acontecendo por lá, vamos explicar um pouquinho melhor. Primeiro, a palavra Talibã, que significa estudante e batiza o maior grupo étnico do Afeganistão. Na década de 90, o Talibã contou com o apoio dos Estados Unidos e do Paquistão para expulsar as forças soviéticas e restaurar a paz e a segurança no Afeganistão, isso baseado na lei islâmica. Quando tomaram o poder ainda na década de 90, o Talibã instaurou regras baseadas no livro do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, onde as mulheres seriam impedidas de sair de casa sem a companhia de um homem, o uso da burca seria obrigatório, além de serem proibidas de estudar e trabalhar. O Talibã teve participação direta no atentado contra as Torres Gêmeas do World Trade Center em 11 de setembro de 2001. O grupo protegeu o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, além de vários outros integrantes. Como consequência, as tropas americanas invadiram o Afeganistão em 2001. Após o fim do governo talibã no Afeganistão, o grupo se refugiou em uma fronteira com o Paquistão, um dos poucos países que reconhecia o governo talibã como legítimo. Ao longo dos anos, o Talibã foi ganhando força, recrutando milhares de guerrilheiros por vários pontos. Agora, o grupo extremista quer recuperar o que perdeu após a intervenção dos Estados Unidos na região. Agora vamos falar sobre o que aconteceu neste final de semana. Bom, os Estados Unidos estavam tentando ajudar aquele país a criar instituições estaduais junto ao governo afegão. E a promessa do presidente americano Joe Biden era de retirar todas as suas forças do Afeganistão antes do 20º aniversário dos ataques de 11 de setembro. Com a maior parte das forças americanas já fora do país, era esperado que o Talibã avançassem, mas essa ofensiva aconteceu ainda mais rápida do que era prevista. O Talibã, nessas últimas 2 semanas, tomou 26 das 34 capitais e províncias do Afeganistão. Ao mesmo tempo, o pânico se instala em Cabul. Lojas fecharam. Pessoas correm para sacar seu dinheiro dos bancos. Desde então, o aeroporto de Cabul virou um cenário de caos à medida em que civis e oficiais estrangeiros tentam deixar o país. O tumulto foi tanto que as tropas americanas que garantem a segurança do aeroporto de Cabul atiraram para o alto para controlar a multidão. Ainda no final de semana, o presidente afegão Ashraf Ghani deixou o país. Fontes do Talibã disseram que assumiram o controle do palácio presidencial e que o presidente afegão fugiu do país para evitar um banho de sangue e também para reconhecer que o Talibã venceu. Notícias informam ainda que a vacinação contra o Covid-19 já foi interrompida no leste do Afeganistão.
Desde a tomada do Talibã, as vacinas pararam de ser distribuídas em várias regiões do país. O Talibã alertou a equipe de distribuição de vacinas para que proibisse as aplicações. Até o momento, não há informações concretas sobre como está a campanha de vacinação no resto do país. Segundo a imprensa local, o Afeganistão aplicou até o momento cerca de 770 mil doses da vacina contra o Covid-19, o que representa cerca de 2% da população. Ou seja, Douglas, situação tensa e apreensiva no Afeganistão após a retirada das tropas americanas daquele país. A qualquer momento estaremos de volta com mais informações. Eu sou Henrique Durans, falando direto dos Estados Unidos. Você segue na companhia de Douglas Gonçalves com o programa Hora Geral. Até a próxima. Até a próxima, meu amigo Henrique Durans. Professor Luiz Paulo, uma atualização através do nosso correspondente do que está acontecendo no Afeganistão. E é óbvio que uma das primeiras perguntas tem a ver com todos nós. Nós temos que nos preocupar com o que está acontecendo no Talibã, ou seja, o Ocidente tem que se preocupar? É uma preocupação legítima, porque eles já, quando foram governo entre 96 e 2001, eles praticaram coisas realmente muito condenáveis. Agora, há uma diferença, um Talibã mais light, talvez, porque eles tiveram o cuidado de começar a conversar. Então, nós temos negociações que começaram com o presidente Trump, né, a partir de 2018, para saída e para volta ao poder. E porque, assim, os Estados Unidos, quando o Biden falou que não tem nenhum interesse em fazer, ou não tinham nenhum interesse em fazer um novo país ali, o poder pertence aos afegãos, se for vontade dos afegãos que exista o Emirado Islâmico, como foi proclamado, que o seja. Agora, o que a preocupação é os direitos humanos. Porque não existe amizade entre os países, o que existe são interesses. Então, assim, eu não posso chegar para o consumidor do meu país e falar assim, olha, eu estou comprando produtos minerais daquele país. Tá, mas ele não está respeitando regras de direitos humanos, direitos das mulheres, está fazendo matança. Então, eu não vou consumir esses produtos. Então, veja, é uma preocupação humanitária, mas também que pega no bolso. A gente tem que lembrar disso. E aí, o Afeganistão tem uma posição estratégica de ligação entre o leste e o oeste, entre o Extremo Oriente e o Ocidente. Ele uma coisa imemorial, a Rota da Seda passava por ali, mas hoje ele tem uma saída estratégica que interessa muito aos russos, a passagem para o mar, para o Oceano Índico. Então, desde a época da União Soviética, que teve a ocupação soviética entre 79 e 89... Que os Estados Unidos ajudaram, inclusive, o Afeganistão, o Talibã. O Talibã. Veja, na verdade, eles ajudaram, eles deram dinheiro para os Mujahideen, que era um outro grupo, só que ele era um grupo minoritário, só que era mais fiel. Os Ubeilans, que eram os estudantes, vamos dizer assim, do Corão, eles olharam aqui, mas espera aí, você não está sendo fiel a Allah ou a Afeganistão, você está sendo fiel aos Estados Unidos. Então, o grupo Talibã estudante, né, e os que os orientavam, eles ficaram muito desgostosos com a administração dos Mujahideen, tanto que eles conseguiram, por ser maioria, por estar espalhado por quase todo o território afegão, conseguiram um apoio popular. A gente não pode esquecer isso. Parece um banho de sangue e tudo mais, mas teve apoio popular lá em 96 e está tendo agora. Agora, professor, um outro aspecto, as informações que chegam, e a gente tem observado muito, toda a equipe de jornalismo do Hora Geral, é que numa praça lá em Cabul teve, inclusive, um protesto porque o Talibã quis colocar a bandeira deles e tirar a bandeira do Afeganistão. E algumas manifestações de pessoas que não concordavam, eles começaram a tirar para o alto, né? E aí houve a confrontação. Exatamente. Ou seja, eles querem tomar literalmente Cabul. Veja, Cabul é um centro histórico de poder do Afeganistão. Então, quando você... a mesma coisa quando os Estados Unidos tomaram Bagdá. Eu vou tirar as bandeiras iraquianas e vou derrubar as estátuas do Saddam Hussein. Né? Então, eu chego em Cabul, tomo o Palácio Presidencial, que é um símbolo de poder. Eu chego na principal praça da cidade, fica em frente à maior mesquita da cidade. Eu tenho que tirar aquele poder, aquele símbolo do poder que foi deposto e colocar o meu. No caso, é aquela bandeira branca com a escrita
aquele escrito que a transliteração seria Alá é Deus e Muhammad, né, Maomé é o seu profeta. É o que está escrito ali, que não é diferente da bandeira da Arábia Saudita. Então veja que ali é um jogo de xadrez muito complicado, porque quem financiou o Talibã não foi diretamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos deram alguns treinamentos, mas quem financiou foi o Talibã? A Rússia. A Arábia Saudita, através de seminários. Mas na Guerra Fria, praticamente, a Rússia queria praticamente... Eles queriam anexar eles já tinham anexado no Império Russo, Uzbequistão, Turcomenistão, Tajiquistão, Quirguistão, Cazaquistão. Eles queriam uma saída quente para o oceano. Por quê? Tanto no extremo leste, no Pacífico, como no Atlântico, ali no Báltico, eles estão enforcados. O cinturão sanitário que os Estados Unidos fez durante a Guerra Fria contra a União Soviética deu certo. Eles queriam uma alternativa que não congelasse ou que estivesse obstaculizada por algum aliado dos Estados Unidos. Professor, tem umas características que nos preocupa muito e que o brasileiro, muitas vezes, ele desconhece, que é o perfil, né, a regra do Talibã, ou seja, principalmente eles são duros com as mulheres e com as crianças. Veja que não é diferente, todo o regime que se arvora em trazer o fundamentalismo religioso não trata mulher e criança e minorias de forma diferente. Então eu poderia falar isso dos cristãos ortodoxos, dos católicos ortodoxos mais extremos, de protestantes, a gente poderia falar isso de judeus ortodoxos, só que no caso do Islã, nós temos uma interpretação do Alcorão que coloca as mulheres numa situação de, na rua, elas não têm direito. Na rua é dos homens, ela reina em casa. Então, se você for e ler com cuidado o Corão, você vai ver que a mulher, ela manda em casa. Só que nessa interpretação mais machista, Sim. ela também não manda e se submete ao marido em casa. Então, o Islã, ele tenta proteger a mulher da rua. Então, nesse aspecto, parece um pouco machista, mas a mulher, ela tem direito a estudar e tudo mais em lugares mais progressistas. Mas aqueles que pegam a interpretação ao pé da letra, por exemplo, você já estaria condenado por estar sem barba. Eu já receberia algumas chibatadas porque eu não estou com a barba cheia, eu estou com a barba... Isso aqui é um sinal de vaidade, Allah não gosta de vaidade. Da interpretação torpe que eles fazem do Corão. Perfeito. Estamos conversando com o professor Luiz Paulo Neves Nunes, um tema importante sobre o Afeganistão, e isso causa uma preocupação. O próprio Henrique Durans fez aí uma análise, né, que o atual presidente dos Estados Unidos, o Biden, ele não queria a comemoração de 20º ano do ataque às Torres Gêmeas, né, por isso que ele já se antecipou para a retirada das tropas americanas. Foi uma promessa de campanha, aliás. Promessa de campanha que ele, já no primeiro ano, acabou resolvendo. Isso criou uma preocupação muito grande, porque com a retirada das tropas americanas, acabou retomando o Talibã. E nós temos alguns eventos mundiais, como ano que vem, você tem a Copa, né? Ou seja, será que o Talibã, ao se fortalecer, como nós estamos vendo, eles não vão criar aí uma rede para fortalecer o exército do Talibã? Bom, eles vão se fortalecer militarmente, com certeza. Antes da tomada ao poder, eles tiveram reuniões bilaterais com a Rússia, com a Arábia Saudita e com a China. Então, assim, os seus 3 vizinhos poderosos, a norte, a leste, a oeste, foram conversando. Ele já tem o apoio tácito, tanto dos Emirados Árabes Unidos quanto do Paquistão, que são 2 players de muito dinheiro naquela região. Não teremos a Copa nos Emirados Árabes? Não, ano que no vem? Catar. No Catar? No Catar, no ano que vem já, no finalzinho do ano que vem. Então, assim, eles não vão cometer os mesmos erros que cometeram entre 96 e 2001. Tanto que eles se colocaram muito mais abertos ao diálogo, e inclusive no dia seguinte à tomada de Cabul, quando eles se colocaram no salão presidencial, no palácio presidencial, eles falaram assim: nós queremos as mulheres conosco, a mulher é parte da sociedade e ela precisa participar do nosso governo. Talvez esse Talibã Algo light... muito diferente de 96, muito diferente. Nós estamos conversando com o professor Luiz Paulo Neves Nunes, eu tenho que chamar o intervalo. Vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo e na sequência a gente vai continuar conversando sobre esse tema que é muito importante aqui no Hora Geral. Voltamos já.
Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Estamos de volta com o segundo bloco. Vamos continuar conversando com o professor Luiz Paulo Neves Nunes, ele que está falando sobre o Afeganistão e não só o Afeganistão, mas também a preocupação com relação ao Talibã. E uma das cenas que ficou muito emblemática, professor, essa semana, a produção está colocando até imagem, aquela quantidade de pessoas que estavam literalmente se amontoando nos aviões. Qual a leitura que eu fiz daquilo? Eu quero ir embora, eu não quero ficar aqui. Eu vou morrer. Exatamente. O que significa? Qual a leitura que o professor fez daquela imagem? Eles não acreditam nesse Talibã light, que a gente colocou aqui no primeiro bloco. Eles olham a volta do Talibã ao poder com muita desconfiança e com muito medo, porque eles viram a prática do Talibã no governo afegão entre 96 e 2001. E eles sabem que a vida que eles levam, a ocupação que eles têm... Então a gente está falando de radialista, a gente está falando porque o rádio foi proibido, a gente está falando de jornalista, porque o jornal foi proibido, o televisivo... As emissoras de TV... Nada. A gente está falando de artistas... E eu estou falando a música foi proibida. Tanto que, né, quando foi colocado, agora o nome do país é Emirado Islâmico do Afeganistão. Ah, legal, essa é a nova bandeira. E é o hino? Não tem hino, porque a música está proibida. A música, ela desperta uma alegria terrena que não agrada lá, na interpretação deles. Então, não tem Talibã. Hino. O Talibã. Então, hoje, esse novo país não tem hino. Então, como é que vai ser quando eles forem para uma competição esportiva? Primeiro, eu não acredito que eles vão se colocar numa competição esportiva tão cedo. Tá? Mesmo jogos da Ásia e tudo mais, não vejo essa expectativa. E a gente tem uma situação de pessoas que têm uma série de atividades econômicas, as profissões, que nesse regime do Talibã não cabe. Então, eu estou falando de barbeiro. O que o barbeiro vai fazer? Não posso nem cortar a barba nem o cabelo. Eu vou embora do país porque eu vou fazer outra coisa. O que um cantor vai fazer? O que um músico vai fazer? Ele vai ter que ir embora. Isso sem contar, vamos colocar na composição do governo a partir de 2001, as mulheres elas foram obrigadas, vamos dizer assim, esse novo governo, a colocar 30% de mulheres no parlamento. Então eu tenho muitas deputadas, e não só no nível nacional, nos níveis provinciais. Perfeito. Então essas mulheres e as suas famílias que permitiram isso, muito mal vistas pelo Talibã, são alvos. Por quê? Como já se viu a mulher falar na casa? Não, quem tem que falar é o homem, na interpretação deles. Então, essas vereadoras, não tinha muitas prefeitas, né? Na verdade só tinham 3, mas essas deputadas que as estavam... legisladoras... que representavam até uma parcela maior do que 30% da população, sim, essas com certeza, à medida que o Afeganistão foi sendo tomado ou retomado pelo Talibã, elas já foram fugindo. E quando chegou em Cabul, deu aquele desespero que a gente viu no aeroporto. Eu peço a licença do professor Luiz Paulo Neves Nunes. Vamos chamar o Márcio Harrison, nosso comentarista de segurança. Olá, Márcio. Olá, meu amigo Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral. E atenção, Douglas. Policiais da delegacia sede de Mongaguá, a equipe do delegado Luiz Antônio Pereira, investigador-chefe Alexandre e toda a investigação de Mongaguá acabaram localizando, identificando, esclarecendo e prendendo o autor aí de uma tentativa de latrocínio, né? Contra uma senhora de 89 anos, o autor um homem de 41 anos de idade. E olha só, olha as imagens aí. As imagens, Douglas Gonçalves, Douglinhas e a equipe, elas falam por si. Olha só, a vítima acaba de chegar aí no mercado, no supermercado localizado ali na Avenida Monteiro Lobato,
no popular bairro, né, Veracruz, em Mongaguá, muito conhecido, procurado por moradores, por turistas. E esta senhora de 89 anos foi fazer as compras ali domésticas, quando acabou sendo abordada por este homem de 41 anos com um facão, uma verdadeira lâmina, e este homem simplesmente arrancou a vítima de dentro do carro e lhe desferiu um violento golpe na nuca, uma violenta facada na nuca. A vítima socorrida levada ao pronto-socorro de Mongaguá, medicada, graças a Deus nada grave. A polícia de Mongaguá, delegado Luiz Antônio Pereira, o Alexandre, a investigação, a equipe, começaram a investigar, colhendo imagens de monitoramento do local e também das proximidades. E acabaram identificando e representando, inclusive, pela prisão cautelar deste homem. A Justiça Pública de Mongaguá deferiu o pedido e este homem agora está preso sob força de uma prisão cautelar. Enquanto isso, o delegado Luiz Antônio Pereira já relata este inquérito policial para o destinatário, que é o promotor de justiça, o fiscal da lei, o titular da ação penal, o promotor público. Tá aí, meu amigo Douglas Gonçalves, homem de 41 anos, rouba a idosa, desfere violenta facada na nuca e está preso, recolhido à disposição da Justiça. Trabalho da Polícia Civil de Mongaguá, delegado Luiz Antônio Pereira, o investigador-chefe da equipe, o Alexandre e toda a investigação. De Mongaguá, Márcio Harrison, para o Hora Geral. Nós vamos chamar agora o nosso corretor de seguro, o nosso corretor Paulo Sérgio. Inclusive, Paulo, abrindo um espaço nessa entrevista importante, explicando sobre a crise do Afeganistão. Eu quero que você explique para os amigos do Hora Geral, né? Quais são os benefícios de uma apólice de seguro? Será que o nosso amigo que é segurado, tem essa informação? Olá, Paulo Sérgio. Olá, meu querido amigo Douglas Gonçalves. Olá, você, meu amigo e minha amiga que acompanha o programa Hora Geral. Eu sou o Paulo Sérgio e estou aqui com mais um quadro Seguro Geral. E hoje eu quero falar para vocês de uma coisa muito bacana: benefícios. Quais são os benefícios que a sua apólice engloba? Você sabe? Você já se deparou, tipo, minha apólice tem cobertura para reparos emergenciais na minha casa, como máquina de lavar, geladeira, micro-ondas, reparo hidráulico? Consulte seu corretor de seguros que certamente alguma coisa deve ter em sua apólice de benefício. Ela não se limita só em cobrir o seu automóvel, a sua residência, a sua vida. Então, é muito importante que você consulte seu corretor de seguros, porque é um benefício muito bacana e você não paga nada por isso. Então, reparos emergenciais, a maioria das seguradoras oferece. Muita gente não sabe. Então, você já consultou lá o seu corretor de seguros? Você já leu a sua apólice para ver se ela tem esses benefícios? Então, faça isso, tá bom? Consulte seu corretor e não se esqueça que eu sou o Paulo Sérgio, o seu corretor de seguros para o Hora Geral. Até a próxima! Até a próxima, meu amigo Paulo Sérgio, nosso corretor de seguros. Vamos voltar a conversar com o professor Luiz Paulo Neves Nunes. Professor, eu vou tocar num tema que eu tenho visto muito nas redes sociais e é um tema que, às vezes, a gente tem que esclarecer ao público. Ou seja, o que eu vi na internet é que a própria esquerda, ela apoia esses movimentos, entre eles o Talibã. Procede essa ligação da esquerda a apoiar o Talibã, por exemplo? Procede, porque a gente tem uma ligação histórica de movimentos populares que os partidos de esquerda têm. A mobilização popular é muito importante para a esquerda e o Talibã é um movimento popular de interior. Os Mujahideen, quando eles foram financiados contra a União Soviética, eles não eram necessariamente amigos dos Estados Unidos, mas para os Estados Unidos, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, né? E aí, quando os Rumula olharam aquilo, e eles eram os líderes religiosos locais, eles olharam, os teólogos, né? Eles olharam e falaram, não, isso não está certo, isso está indo contra a nossa tradição, porque você está ocidentalizando, você está tirando as características. Então, eles começaram a ensinar os estudantes, os talibãs, que aquela posição dos Mujahideen não estava certa, não estava correta, que eles precisavam voltar para o tradicional. E o tradicional, na cultura afegã, a comunidade é muito importante. Então, apesar de uma prática política nacional condenável, esse apoio que eles dão às comunidades é muito caro para a esquerda.
Então, sim, a gente teve o Partido da Causa Operária, que o PCO, dando total apoio ao Talibã. Não, peraí, você pode apoiar as iniciativas populares que eles fazem, mas você não pode apoiar, por exemplo, o que eles fizeram com as mulheres, o que eles fizeram com os homossexuais. Porque esses direitos de minorias, que não são minorias, né? Mulher, metade da população, os homossexuais... Às vezes até mais, né? Às vezes, em alguns países, você chega a 52%, 53%. Homossexuais, então, que tem só uma situação pessoal, mas a capacidade laboral deles, a capacidade produtiva deles é a mesma dos outros. O que isso interfere na sociedade? Isso não está... Então, a ligação com a esquerda, com o Talibã, é por causa dessa mobilização popular que eles têm. Mas a esquerda precisava fazer, olha, eu apoio algumas coisas do Talibã, mas eu condeno outras. Isso tinha que ficar claro. E inclusive, numa dessas postagens que eu vi, eu presenciei e relembrei fotos, inclusive, do ex-presidente Lula com essas lideranças. Ao lado do Hugo Chávez, ao lado do próprio Fidel Castro, do Muammar Gaddafi, por exemplo, alguns deles, né? Então, mas vamos lá, no caso do Gaddafi, o Silvio Berlusconi, ele alertou, olha, não mexa porque ele é o rei dos reis. Porque ele era um ponto de coesão da Líbia. Hoje a Líbia é um estado falido, porque ela sempre foi 3 regiões diferentes com 3 grupos étnicos diferentes. Quem tomou o poder, que foi o coronel Gaddafi, ele colocou uma situação de, olha, eu vou premiar as lideranças locais, mas o poder central é meu. Mais ou menos como foi feito aqui no Brasil no começo do século XX, com a política dos governadores. Sim. O presidente da República consegue fazer algumas coisas, mas eu mantenho as oligarquias locais. Quando você tira o Gaddafi da história, da jogada, todo mundo quer o poder. Também não foi diferente, já estou falando de uma coisa que não era necessariamente de esquerda, mas vamos falar da esquerda, o que aconteceu com a antiga Iugoslávia com o Marechal Tito. É uma análise para reflexão. Antes de encerrar, vamos chamar rapidamente o nosso Celso Vernizzi, o homem do tempo, ele que vai falar a previsão para os nossos amigos do Hora Geral. Olá, Celso. Olá, Douglas, Hora Geral. Estamos aí com a interferência ainda, se bem que bem pequena, bem tímida, daquele ar frio que está lá distante no alto mar. Por isso, o litoral não tem registrado as temperaturas que o interior tem registrado e até mesmo a capital. Deu 31 graus hoje na capital de São Paulo, por aqui 28 graus. Esquentou também, mas nada comparado à capital e ao interior, que chegaram até marcas em algumas cidades do interior de 35 graus, 36 lá para o norte e noroeste paulista. Por aqui, esse ar mais frio que está no Oceano Atlântico ainda interfere com alguns nevoeiros pela madrugada e ao amanhecer, ajuda na formação desses nevoeiros, depois vem sol e calor que vai predominar até o sábado, pelo menos com muita intensidade. No domingo deve cair um pouco as máximas, mas o tempo continua muito seco e com sol em todo o litoral, também a exemplo do interior. Grande abraço a todos. Tchau, Douglas. Bom, nós teremos muito que conversar. Tivemos uma aula de história aqui com o professor Luiz Paulo Neves Nunes. Professor, mais uma vez, obrigado de forma presencial de vir aqui ao estúdio do Hora Geral e poder, com seu conhecimento, informar aos nossos amigos. Obrigado de coração. É um prazer. Conhecimento bom é aquele que a gente compartilha e eu espero poder fazer isso. Aqui é um serviço ao país que você está fazendo, ajudando a explicar esse mundo e entender o mundo que a gente está. Obrigado. Obrigado, senhor. Tanto nas redes sociais, tanto no canal do YouTube do Santa Portal, na página do Facebook do Hora Geral e nas emissoras de TV você acompanha o nosso programa. Claro, amanhã tem mais. Obrigado, professor. Um abraço assim forte para você. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.